Acompanhe-me nesta fascinante jornada pela vida e carreira de Marisa Tomei, desde seus primeiros passos em Hollywood até sua consagração como uma das atrizes mais versáteis e queridas da nossa era. Por meio de cenas icônicas, como sua atuação inesquecível em Meu Primo Vini. Número 1. A escolha inesperada de Mona Lisa Vito. No início dos anos 90, Marisa Tomei era uma atriz pouco conhecida, com alguns papéis menores em seu currículo. Por isso, quando foi escolhida para o papel de Mona Lisa Vito em Meu Primo Vini, surpreendeu tanto a equipe de produção quanto a indústria cinematográfica. Esse papel, que a catapultaria para o estrelato, não foi fácil de conquistar. Na verdade, os produtores do filme estavam relutantes em escolhê-la, duvidando se ela conseguiria assumir um papel tão desafiador e, ao mesmo tempo, fazer o público rir. O papel de Mona Lisa exigia uma mistura de inteligência, charme e um senso de humor afiado, características que nem todos os diretores conseguiam perceber em uma atriz em ascensão. No entanto, o diretor Jonathan Lynn viu em Marisa Tomei um potencial que poucos reconheciam naquela época. A decisão de Jonathan Lynn foi arriscada. Embora o estúdio não confiasse em Tomei, Lynn ficou impressionado com seu trabalho na comédia Oscar, de 1991, onde interpretava uma empregada espirituosa e corajosa. Foi esse toque de humor natural e o carisma descontraído que convenceram o diretor de que Tomei era a pessoa certa para dar vida a Mona Lisa. Assim, contra todas as probabilidades enfrentando as dúvidas do estúdio, ele decidiu dar o papel a ela. Desde o primeiro dia de filmagem, Marisa Tomei mostrou ser a escolha perfeita para interpretar Mona Lisa Vito. Na primeira cena, Mona Lisa e Vini Gambini, interpretado por Joe Pesci, chegam ao Alabama para ajudar os primos de Vini, que foram acusados de assassinato. Tomei encarna uma namorada sarcástica e direta, com um forte sotaque nova-iorquino e uma atitude sem papas na língua. Suas falas rápidas e sua química com Pesci fazem com que essa primeira cena seja inesquecível. Até mesmo aqueles que duvidavam de sua capacidade rapidamente se convenceram de que Tomei não só podia dar conta do papel, mas o fazia com uma desenvoltura impressionante. É importante ressaltar que, embora Marisa Tomei não fosse muito conhecida na época, ela soube conquistar a atenção do público desde o início. Sua energia e autenticidade como Mona Lisa foram um sopro de ar fresco em um filme que combinava drama jurídico com comédia. Essa mistura de gêneros foi o que permitiu que o personagem de Mona Lisa se destacasse. Tomei trouxe uma combinação única de vulnerabilidade e ousadia, o que fez com que o público se conectasse imediatamente com ela. Número 2. O depoimento pericial de Mona Lisa Vito. Em Meu Primo Vini, uma das cenas mais icônicas e inesquecíveis, sem dúvida, o depoimento de Mona Lisa Vito no tribunal como testemunha perita. Mona Lisa, interpretada por Marisa Tomei, está no centro de um julgamento em uma pequena cidade do Alabama. A tensão na sala do tribunal é palpável. Vini Gambini, interpretado por Joe Pesci, está defendendo seus primos, que foram falsamente acusados de assassinato. Em uma reviravolta inesperada, a chave para vencer o caso não está em um advogado experiente ou em um depoimento técnico complicado, mas sim na encantadora e ousada Mona Lisa, que, a princípio, parece estar completamente deslocada naquele ambiente jurídico. O momento começa quando Mona Lisa sobe ao banco das testemunhas, exibindo uma confiança tão firme que captura a atenção de todos na sala. Ela não é a típica testemunha. Ela leva sua própria personalidade e estilo para um ambiente formal que geralmente não tolera esse tipo de atitude. Desde o primeiro segundo, sua energia é inegável. O que se segue é uma verdadeira aula de como dominar uma cena sem precisar recorrer a dramatizações exageradas, apenas com carisma e conhecimento. Mona Lisa revela que cresceu em um ambiente cercado de carros graças à oficina mecânica de seu pai. Embora os advogados e o juiz a subestimem inicialmente, logo percebem que seu conhecimento em mecânica automotiva é profundo e preciso. Com um tom atrevido e mordaz, ela responde às perguntas do promotor e do Vini com uma combinação de humor e inteligência que faz com que o público imediatamente fique do lado dela.
A maneira como ela explica conceitos técnicos sobre o eixo traseiro de um Pontiac Tempest de 1963, os pneus e a tração independente, demonstra que Mona Lisa não é uma simples espectadora no julgamento, mas sim a peça-chave que vai ajudar a resolver o caso. A interação entre Tomei e Pesci nessa cena é magistral. A química entre eles, que esteve presente desde o início do filme, se intensifica quando Mona Lisa começa a expor os erros da acusação. O promotor, numa tentativa de desacreditá-la, tenta colocá-la à prova sobre detalhes técnicos de automóveis. Mas Mona Lisa não se intimida e responde a cada pergunta com uma precisão que deixa todos impressionados. Tomei conduz cada fala com uma mistura de segurança e desdém que é simplesmente eletrizante. Um dos momentos mais memoráveis dessa cena é quando Mona Lisa, com seu tom característico e o sotaque nova-iorquino que nunca abandona, esclarece que o carro do crime não poderia ter sido o Buick Skylark descrito, mas sim outro veículo com especificações completamente diferentes. Seu depoimento não é apenas convincente, mas desmonta toda a teoria do caso do promotor. A partir desse momento, não há dúvida de que Mona Lisa conquistou não só a simpatia do público, mas também o caso. É nessa cena que Marisa Tomei demonstra todo o seu alcance como atriz. Desde a sutileza com que ela lida com o humor até a autoridade com que expõe os fatos, Tomei transforma Mona Lisa em uma figura central no julgamento. Essa cena foi fundamental para sua vitória posterior no Oscar, pois permitiu que ela mostrasse uma combinação única de comédia e inteligência que ressoou tanto com os críticos quanto com o público. Tomei não apenas interpretou Mona Lisa como uma personagem cômica, mas também lhe deu uma profundidade inesperada, transformando-a no coração do filme. Número 3. O relógio biológico de Mona Lisa Vito. Entre as várias cenas memoráveis de Meu Primo Vini, há uma que se destaca não só pelo humor, mas também pelo momento inesperado. A cena do relógio biológico de Mona Lisa Vito. Nesta sequência, Marisa Tomei entrega uma atuação que, embora pareça leve e cômica, também revela um lado mais vulnerável de sua personagem. Ao contrário de outras cenas em que Mona Lisa se mostra confiante, sarcástica e decidida, aqui Tomei revela um lado mais suave e humano, o que confere uma profundidade extra à personagem, que até então havia sido principalmente um apoio cômico para Vini. O contexto da cena é simples, mas hilário. Vini e Mona Lisa estão no motel se preparando para mais um dia de julgamento. Tudo parece rotineiro, mas Mona Lisa começa a falar sobre seu desejo de se casar e formar uma família, um tema que Vini vem evitando ao longo do filme. O que começa como uma conversa tranquila rapidamente se transforma em um monólogo sobre seu relógio biológico. Tomei, com seu característico tom nova-iorquino, informa a Vini que seu tempo para ter filhos está chegando ao fim e que precisa de uma resposta clara sobre suas intenções. Meu relógio biológico está fazendo tic-tac, ela diz com uma mistura perfeita de desespero e comédia. O que torna essa cena tão divertida é como Tomei equilibra o humor com uma atuação emocionalmente honesta. Embora a conversa gire em torno de um tema cômico, a angústia de Mona Lisa é real. Tomei capta esse sentimento de incerteza e ansiedade que muitas pessoas enfrentam em algum momento de suas vidas, mas faz isso de uma forma que nunca soa forçada ou melodramática. Em vez de cair em clichês emocionais, Tomei mantém Mona Lisa firme e decidida, o que torna a cena ainda mais divertida e cativante. Vini, claro, está completamente desconcertado pela gravidade arrependida da conversa. Joe Pesci interpreta de forma impressionante a confusão de seu personagem, que não sabe como lidar com a mudança de assunto. A interação entre os dois atores é impecável, com Tomei roubando a maior parte da atenção enquanto Vini tenta desviar a conversa de volta para o julgamento. Mas Mona Lisa não se deixa enganar tão facilmente e continua falando sobre seu desejo de ter filhos enquanto Vini tenta inutilmente acalmá-la. Esse momento, embora pareça uma distração da trama principal, na verdade desempenha um papel importante na dinâmica entre Vini e Mona Lisa. Até esse ponto, a personagem de Tomei foi uma presença cômica e de apoio, mas aqui mostra que Mona Lisa também tem suas próprias preocupações e aspirações. Isso adiciona uma camada de complexidade à personagem, mostrando que ela é muito mais do que a namorada sarcástica que acompanha Vini em sua aventura jurídica.
O fascinante dessa cena é como Marisa Tomei pega o que poderia ter sido uma simples piada sobre o relógio biológico e transforma em um momento genuíno de introspecção e comédia. Sua capacidade de alternar entre o humor e a vulnerabilidade é o que torna esse momento tão memorável. Tomei conduz o diálogo com tanta precisão que faz o público rir, mas também simpatizar com Mona Lisa e seu desejo de obter respostas claras de Vinny. Número 4. E a química entre Mona Lisa e Vinny Gambini. Em qualquer filme, a química entre os personagens principais pode fazer a diferença entre um bom filme e um inesquecível. No caso de Meu Primo Vinny, a química entre Mona Lisa Vito, interpretada por Marisa Tomei, e Vinny Gambini, interpretado por Joe Pesci, é o coração que impulsiona a história. Desde o primeiro momento em que os dois personagens aparecem juntos na tela, fica evidente que eles compartilham uma conexão especial que vai muito além de serem apenas um casal cômico. Tomei e Pesci conseguem criar uma dinâmica única, cheia de tensão, humor e afeto, que captura a atenção do público e a mantém até o final do filme. O vínculo entre Mona Lisa e Vinny é estabelecido desde as primeiras cenas, quando ambos chegam ao Alabama para ajudar os primos de Vinny, que foram injustamente acusados de assassinato. Enquanto Vinny se apresenta como um advogado inexperiente e um tanto desajeitado, Mona Lisa, com seu raciocínio rápido e sua personalidade forte, rapidamente mostra ser muito mais do que apenas a namorada. Na verdade, em muitos aspectos, Mona Lisa parece ser a pessoa mais sensata e capaz da relação. Tomei interpreta sua personagem com uma mistura perfeita de carinho e sarcasmo, o que a torna uma contraparte ideal para o desorganizado, mas encantador, Vinny. Uma das cenas que melhor exemplifica essa química acontece quando Mona Lisa e Vinny discutem sobre a estratégia jurídica no motel. Enquanto Vinny está estressado com o julgamento e tentando descobrir como salvar seus primos, Mona Lisa tenta lhe dar conselhos, embora ele pareça estar ocupado demais para ouvi-los. É um momento que mistura perfeitamente a comédia com a frustração genuína de um relacionamento em que ambos os personagens se importam profundamente um com o outro, mas muitas vezes têm dificuldade para se comunicar. Marisa Tomei e Joe Pesci conduzem essa interação com uma naturalidade incrível. Seus diálogos rápidos e cheios de humor mostram duas pessoas que, embora muito diferentes, se entendem em um nível profundo. Mona Lisa, com sua atitude despreocupada e seu incrível conhecimento sobre automóveis, equilibra Vinny, que parece estar constantemente à beira de perder o controle. Essa dinâmica entre os dois personagens é o que dá àquele filme grande parte de seu charme, e Tomei e Pesci conseguem capturar a essência de um casal que, apesar das brigas e dos mal-entendidos, claramente se amam. Outro momento brilhante entre os dois acontece quando Mona Lisa está parada debaixo da chuva, completamente frustrada com Vinny, porque ele continua ignorando suas sugestões sobre como proceder com o caso. Em vez de uma cena dramática, Tomei transforma o momento em uma explosão hilária de prazer e sarcasmo, mostrando uma Mona Lisa que, embora esteja chateada, nunca perde o bom humor. Vinny, incapaz de contradizê-la, só pode ouvi-la enquanto tenta processar o que está acontecendo. Esse tipo de interação não é apenas divertida, mas também ressalta a interdependência dos dois personagens. Apesar de sua desorganização, Vinny precisa de Mona Lisa tanto quanto ela precisa dele, e isso fica evidente em cada uma de suas discussões. À medida que o filme avança, o relacionamento entre Mona Lisa e Vinny se aprofunda. O que começa como um relacionamento aparentemente disfuncional se transforma em uma colaboração genuína quando Mona Lisa finalmente ajuda Vinny a ganhar o caso com seu conhecimento automotivo. O fato de Tomei e Pesci conseguirem fazer com que essa evolução pareça natural é uma prova da química deles em cena. Eles não são apenas hilários juntos, mas também transmitem uma conexão emocional real que dá ao filme uma dimensão extra. A habilidade de Tomei em equilibrar o humor e a sinceridade em seu relacionamento com Vinny é o que torna a personagem Mona Lisa tão memorável. Ela não é apenas uma parceira cômica, é uma pessoa completa, com seus próprios desejos, preocupações e habilidades. E ao longo do filme, o relacionamento dela com Vinny se torna uma das pedras angulares da trama, proporcionando tanto momentos de comédia quanto de ternura.
Graças à atuação de Marisa Tomei, essa relação parece autêntica e renovada, fazendo com que o público se importe tanto com Mona Lisa quanto com Vini. Número 5. A indicação ao Oscar e a controvérsia. A atuação de Marisa Tomei em Meu Primo Vini não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas também a catapultou para o estrelato e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1993. O que parecia ser uma simples indicação se transformou em uma das histórias mais fascinantes e controversas da história do Oscar. Tomei não apenas foi indicada, como também venceu, surpreendendo muitos na indústria do cinema. A vitória de Marisa Tomei não ficou livre de controvérsias, o que deu a esse momento uma reviravolta inesperada em sua carreira. Quando Marisa Tomei foi anunciada como a vencedora do Oscar, foi um momento de surpresa e emoção para ela. Tomei, que naquela época ainda era considerada uma atriz em ascensão, competiu contra atrizes mais experientes e com papéis mais dramáticos, o que fez com que sua vitória fosse uma surpresa para muitos. Ao contrário das típicas atuações dramáticas, que costumam ser premiadas pela Academia, o papel de Mona Lisa Vito era cômico, algo que raramente é reconhecido no Oscar. No entanto, foi justamente essa mistura de humor e autenticidade que fez com que sua interpretação se destacasse. O que se seguiu após sua vitória foi uma série de rumores e teorias da conspiração que afirmavam que o apresentador do prêmio, Jack Palance, havia lido o nome errado no teleprompter e que, na verdade, Tomei não tinha vencido. Segundo esses rumores, Palance estava confuso e teria anunciado o nome errado. Apesar da falta de provas, a história ganhou força na mídia e entre os críticos de cinema, que questionavam a legitimidade do prêmio de Tomei. A própria Marisa Tomei manteve-se distante da controvérsia e seguiu com sua carreira, sem deixar que os rumores afetassem seu sucesso. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desmentiu rapidamente os rumores, garantindo que não houve nenhum erro na entrega do prêmio. Mas, apesar dos esclarecimentos oficiais, a história da conspiração do Oscar persistiu por anos, tornando-se uma lenda urbana em Hollywood. O que tornou essa controvérsia tão única foi o fato de que Marisa Tomei nunca permitiu que a dúvida pública diminuísse o impacto de sua atuação. Ao longo de sua carreira, Tomei continuou demonstrando seu talento em uma ampla variedade de papéis, desde dramas até comédias, e sua vitória no Oscar, apesar dos rumores, permaneceu como um marco em sua trajetória. Anos depois, o boato foi desmentido em várias ocasiões e muitos críticos e membros do público passaram a valorizar a escolha da Academia ao premiar uma atuação cômica, algo que raramente acontece no Oscar. A vitória de Marisa Tomei no Oscar foi importante não apenas pelo prêmio em si, mas porque abriu portas para que mais atores e atrizes em papéis cômicos fossem considerados seriamente para esse tipo de reconhecimento. Sua interpretação de Mona Lisa Vito, cheia de inteligência, sagacidade e humor, continua sendo um dos destaques de sua carreira, e sua vitória no Oscar é uma prova de seu talento excepcional. Número 6. O impacto da Mona Lisa na cultura popular. A personagem Mona Lisa Vito, interpretada por Marisa Tomei, não só teve impacto na narrativa de Meu Primo Vini, como também se tornou um ícone da cultura popular. A maneira como Tomei deu vida a Mona Lisa, com sua atitude ousada, seu sotaque nova-iorquino e seu profundo conhecimento em mecânica automotiva, ressoou tanto com o público que a personagem transcendeu o próprio filme. Mona Lisa se tornou um exemplo do que significa ser uma mulher forte, divertida e competente em um ambiente dominado por homens. Ao longo dos anos, a personagem foi referenciada e celebrada inúmeras vezes, o que demonstra o impacto duradouro da interpretação de Tomei. Um dos aspectos mais memoráveis de Mona Lisa é sua personalidade. Desde o momento em que aparece na tela, fica claro que ela não é uma namorada típica que apenas acompanha o protagonista. Mona Lisa é uma personagem tridimensional, com suas próprias opiniões e habilidades, que não hesita em expressar o que pensa. Sua relação com Vini Dambini é parte fundamental de seu charme, já que, apesar das constantes discussões e mal-entendidos, Mona Lisa sempre se mantém firme e não deixa que Vini a domine. Essa atitude independente foi um sopro de ar fresco numa época em que muitos personagens femininos em comédias eram retratados apenas como coadjuvantes dos homens.
Além de sua personalidade forte, Mona Lisa também é lembrada por seu conhecimento técnico em mecânica automotiva, um aspecto inesperado que é revelado durante o julgamento. Essa habilidade não só surpreende os personagens do filme, mas também o público, que jamais esperaria que uma mulher tão elegante e com um sotaque tão marcante tivesse um conhecimento tão profundo sobre automóveis. Essa combinação de estilo e habilidade fez com que Mona Lisa fosse vista como uma pioneira em termos de personagens femininas que rompem com os estereótipos tradicionais. Tomei desempenhou um papel fundamental ao dar vida a esse aspecto da personagem, mostrando uma mulher que é tão elegante quanto tecnicamente experiente, desafiando as expectativas tanto dos personagens dentro do filme quanto do público. A cena em que Mona Lisa sobe ao banco das testemunhas e desmonta o caso do promotor com seu conhecimento técnico é uma das mais icônicas da história do cinema de comédia. Sua frase "O meu relógio biológico está fazendo tic-tac" também se tornou um clássico, usada em inúmeras referências e paródias na cultura popular. Esse tipo de diálogo e momentos memoráveis ajudaram a solidificar o legado de Mona Lisa como um personagem icônico que continua relevante décadas após a estreia do filme. O impacto cultural de Mona Lisa também pode ser visto na forma como ela influenciou outros personagens femininos no cinema e na televisão. Ao longo dos anos, muitos críticos e acadêmicos destacaram como Mona Lisa Vito abriu caminho para que mais personagens femininas com características semelhantes fossem representadas nas telas. Mulheres fortes, seguras de si mesmas e que não têm medo de demonstrar sua inteligência, especialmente em áreas tradicionalmente dominadas por homens, como a mecânica ou a engenharia, têm proliferado desde então. Mona Lisa quebrou barreiras e mostrou que personagens femininas não precisam seguir os estereótipos tradicionais para serem amadas e respeitadas pelo público. Marisa Tomei não só foi aclamada por sua interpretação de Mona Lisa, como também se tornou uma referência para futuras gerações de atrizes que buscam papéis mais desafiadores e diversos. Embora Tomei tenha interpretado muitos outros papéis memoráveis ao longo de sua carreira, seu papel como Mona Lisa continua sendo um dos mais lembrados e apreciados pelos fãs de cinema. Sua habilidade para equilibrar humor e seriedade, sua energia vibrante e sua entrega total ao personagem a transformaram em uma figura querida e admirada. Número 7. A vida depois de Meu Primo Vini. Após o sucesso de Meu Primo Vini e sua vitória no Oscar, a vida de Marisa Tomei mudou drasticamente. O que começou como um papel que alguns consideravam arriscado rapidamente se transformou em uma das atuações mais aclamadas da década. E o reconhecimento da academia foi apenas o começo do que seria uma carreira impressionante e diversificada. Tomei passou de ser uma atriz pouco conhecida a se tornar uma das mais requisitadas em Hollywood, o que lhe permitiu expandir seu alcance como atriz e escolher projetos que desafiavam suas habilidades. Depois de ganhar o Oscar, Marisa Tomei sabia que precisava escolher cuidadosamente seus próximos projetos. A indústria cinematográfica tem uma tendência a rotular os atores, especialmente aqueles que ganharam prêmios por papéis cômicos. Mas Tomei não permitiu que isso acontecesse. Em vez de repetir papéis parecidos com o de Mona Lisa, ela decidiu arriscar e explorar uma grande variedade de gêneros. Isso a levou a participar de dramas, thrillers e comédias, mostrando sua capacidade de se adaptar a diferentes tipos de personagens e mantendo o público intrigado a cada novo projeto. Uma das decisões mais acertadas que ela tomou foi aceitar papéis em filmes independentes. Ao longo dos anos 90, Tomei apareceu em várias produções de cinema independente que não só lhe permitiram escapar da sombra de Mona Lisa Vito, mas também lhe deram a oportunidade de trabalhar em projetos mais íntimos e pessoais. Esses filmes, embora nem sempre tenham sido sucessos de bilheteira, permitiram que ela mostrasse que era muito mais do que uma atriz de comédia. Sua versatilidade e capacidade de interpretar personagens complexos e carregados de emoção lhe renderam o respeito da crítica e da indústria. No entanto, sua transição nem sempre foi fácil. O sucesso de Meu Primo Vini foi tão grande que muitos produtores continuavam oferecendo a ela papéis que imitavam Mona Lisa. Mas Tomei, com uma visão clara do que queria para sua carreira, foi seletiva com os papéis que aceitava. Ela sabia que era necessário se afastar dos personagens que a tinham tornado famosa para evitar ser rotulada.
Esse tipo de decisão estratégica foi o que lhe permitiu continuar relevante em Hollywood por tanto tempo. Outro aspecto fundamental da vida de Marisa Tomei após Meu Primo Vini foi sua capacidade de manter-se conectada com o teatro. Embora o cinema lhe tenha dado fama e reconhecimento internacional, Tomei nunca se afastou dos palcos. Ao longo de sua carreira, ela participou de várias produções teatrais, tanto na Broadway quanto fora dela. Para Tomei, o teatro sempre foi uma forma de manter-se conectada com suas raízes de atriz e de continuar aperfeiçoando seu ofício. Ao longo dos anos, ela falou em inúmeras entrevistas sobre a importância do teatro em sua formação e como isso lhe permitiu continuar explorando novos aspectos da atuação. O reconhecimento da academia também lhe permitiu colaborar com alguns dos diretores mais renomados da indústria. Tomei trabalhou com cineastas como Darren Aronofsky, Sidney Lumet e George Clooney, o que não só lhe deu a oportunidade de participar de projetos de alta qualidade, mas também ampliou sua rede de contatos em Hollywood. Esses trabalhos lhe permitiram demonstrar repetidas vezes sua habilidade para interpretar personagens emocionalmente complexos e diversos, consolidando seu status como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Número 8. A decisão de não se encaixar em um único gênero. Após seu sucesso em Meu Primo Vini e sua vitória no Oscar, Marisa Tomei se deparou com uma decisão crucial em sua carreira. Ela poderia continuar sendo rotulada em papéis semelhantes ao de Mona Lisa Vito, ou poderia buscar ampliar seu repertório como atriz. Em vez de escolher o caminho mais fácil, Tomei optou pelo mais desafiador e decidiu não se limitar a um único gênero. Ao longo dos anos, a versatilidade de Tomei tem sido uma de suas características mais notáveis como atriz, e sua capacidade de transitar entre diferentes gêneros e tipos de personagens foi fundamental para se manter no topo da indústria. A tentação de continuar sendo a garota divertida em comédias era grande, especialmente após o enorme sucesso de Meu Primo Vini. Mas Tomei, sempre astuta e estratégica em sua carreira, decidiu se afastar dos papéis que poderiam colocá-la em um estereótipo. Ela sabia que sua atuação como Mona Lisa havia deixado uma marca profunda no público, mas também entendia que não queria ser conhecida apenas por papéis cômicos. Assim, em vez de aceitar papéis que seguiam o mesmo padrão, ela começou a explorar outros gêneros, desde dramas sérios até thrillers psicológicos. Um dos primeiros indícios de seu desejo de diversificação foi seu papel em The Paper, em 1994, um drama dirigido por Ron Howard. Embora o filme tivesse elementos de comédia, o personagem de Tomei era muito mais sério e complexo do que Mona Lisa Vito. Esse papel foi um primeiro passo em sua transição para papéis mais dramáticos e foi recebido positivamente pela crítica, que reconheceu sua capacidade de lidar tanto com o humor quanto com o drama com igual destreza. Outro ponto-chave em sua carreira foi sua participação em The Bedroom, em 2001, um drama intenso e emocional que lhe rendeu uma segunda indicação ao Oscar, desta vez como melhor atriz coadjuvante. Neste filme, Tomei interpretou Natalie Strode, uma mulher presa em um relacionamento abusivo, um papel que exigia uma profundidade emocional significativa. A atuação de Tomei foi elogiada por sua intensidade e vulnerabilidade, e provou de uma vez por todas que ela podia lidar com papéis dramáticos com a mesma habilidade com que havia conquistado a comédia. Ao longo dos anos, Tomei continuou transitando entre diferentes gêneros, trabalhando em filmes como Lutador, 2008, onde interpretou uma dançarina exótica com um passado trágico, e Cyrus, 2010, uma comédia dramática em que sua personagem lida com uma relação complicada entre seu namorado e seu filho. Cada um desses papéis permitiu que Tomei mostrasse um alcance dramático impressionante, desde a vulnerabilidade emocional até a comédia mais sutil. O que diferencia Tomei é sua habilidade de se adaptar às exigências de qualquer gênero sem perder sua autenticidade como atriz. Ao longo de sua carreira, ela demonstrou repetidas vezes que não tem medo de correr riscos e explorar novos territórios. Sua capacidade de interpretar tanto personagens cômicos quanto figuras profundamente dramáticas a transformou em uma das atrizes mais respeitadas e versáteis de Hollywood. E embora continue sendo lembrada por seu papel em Meu Primo Vini, ela conseguiu construir uma carreira que vai muito além desse único sucesso. Número 9. As dificuldades de ser uma atriz premiada.
Apesar da alegria e do reconhecimento que ganharam o Oscar traz, a vitória de Marisa Tomei em 1993 também trouxe consigo um conjunto único de dificuldades. Tornar-se uma atriz premiada com um Oscar não só elevou as expectativas sobre suas futuras atuações, como também a colocou sob uma lupa implacável. Críticos, público e indústria começaram a questionar cada um de seus passos, perguntando-se se Tomei conseguiria manter o nível de excelência que havia demonstrado em Meu Primo Vini. Para qualquer ator, viver sob essa pressão pode ser esmagador, e para Tomei foi uma experiência que a levou a refletir profundamente sobre sua carreira e as decisões que precisava tomar. Um dos maiores desafios que Tomei enfrentou após sua vitória no Oscar foi a pressão constante para provar que seu prêmio foi merecido. Embora a maioria dos atores que ganham um Oscar desfrute de maior liberdade para escolher seus projetos, Tomei teve que lidar com a controvérsia que cercou sua vitória. Como mencionado anteriormente, existiam rumores de que o apresentador do prêmio, Jack Palance, havia lido o nome dela errado, o que criou uma nuvem de dúvidas sobre a legitimidade de seu prêmio. Apesar de esses rumores terem sido desmentidos, o dano já estava feito. Tomei teve que enfrentar uma onda constante de ceticismo, e muitos se perguntavam se sua atuação havia sido realmente digna de um Oscar. Esse escrutínio constante afetou a maneira como Tomei encarou sua carreira. Em vez de se deixar levar pela dúvida, ela decidiu tomar o controle de sua própria narrativa e focar em provar seu valor através do seu trabalho. No entanto, essa abordagem não esteve livre de dificuldades. Nos anos seguintes à sua vitória, Tomei enfrentou críticas mistas por alguns de seus projetos. Embora alguns de seus papéis tenham sido aclamados, outros não conseguiram atender às altas expectativas que se tinha dela. A indústria cinematográfica pode ser implacável, e Tomei teve que atravessar um período em que cada decisão profissional parecia ser analisada com lupa. Apesar desses desafios, Marisa Tomei mostrou ser resiliente. Seu foco em diversificar a carreira e não se prender a um único gênero foi fundamental para manter sua relevância. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de ser vista como uma atriz de um só papel e se esforçou para encontrar personagens que lhe permitissem mostrar seu alcance como atriz. Embora alguns projetos não tenham sido tão bem recebidos quanto outros, Tomei nunca deixou de trabalhar em seu ofício e, com o tempo, sua perseverança começou a dar frutos. Um dos momentos mais importantes na reafirmação de sua carreira foi sua indicação ao Oscar por sua atuação em The Bedroom, em 2001. Esse reconhecimento não só mostrou que Tomei continuava sendo uma força a ser considerada na atuação, como também ajudou a dissipar qualquer dúvida persistente sobre a legitimidade de seu primeiro prêmio da Academia. Com essa segunda indicação, Tomei deixou claro que seu talento não era fruto da sorte ou de um erro no Oscar, mas sim o resultado de anos de trabalho árduo e dedicação ao seu ofício. Outra dificuldade que Tomei enfrentou foi a luta para encontrar papéis que estivessem à altura de suas habilidades. Embora Hollywood seja conhecida por oferecer uma grande quantidade de papéis para atrizes jovens, muitas vezes pode ser mais difícil para atrizes maduras encontrar personagens bem desenvolvidos e complexos. Tomei, no entanto, continuou desafiando essa tendência, escolhendo projetos que lhe permitissem explorar novos aspectos de sua arte. Em última análise, as dificuldades que Marisa Tomei enfrentou após sua vitória no Oscar só serviram para fortalecer sua determinação e seu compromisso com a atuação. Embora o caminho nem sempre tenha sido fácil, sua dedicação inabalável e sua capacidade de se adaptar às expectativas mutáveis da indústria consolidaram seu lugar como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração.